Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre restauração. Sabe aquele momento depois que a gente falha e como seguir em frente? E para isso a gente vai olhar com calma aquela cena incrível de Jesus com Pedro depois da ressurreição, lá em João 21. Tem um material muito bom que guiou a nossa reflexão chamado Amar e Apacentar. Exato. É uma passagem conhecida, né? Mas esse material, Amar e Apacentar, ele nos ajuda a olhar diferente. Será que o fracasso, aquela queda feia de Pedro, pode ser justamente o começo de algo novo? Um chamado renovado? É uma ótima pergunta para a gente começar. E o cenário é, nossa, muito forte, né? Jesus ali na praia. Sim, peixe na brasa, um reencontro. E aí vem a pergunta, 3 vezes. Pedro, você me ama? É intenso. Muito. E bate direto com as 3 negações de Pedro, pouco tempo antes. Parece um acerto de contas, mas ao mesmo tempo parece cura, né? Isso é o tipo de pergunta que Jesus faz. Ele não chega cobrando. Pedro, cadê a coragem? Ou você estava preparado? Nada disso. Verdade. A pergunta é no nível do relacionamento. Você me ama? Direto ao ponto. Isso meio que sinaliza, né, que a base do serviço, de cuidar dos outros, não é ser perfeito, não é a performance. É o amor por Cristo, mesmo que Mesmo que ainda seja um amor meio capenga, sabe? Meio humano. E tem aquele detalhe da resposta de Pedro, né, que o texto explora, o phileo. sim, a palavra grega para o amor de amigo, um afeto. Isso, um carinho forte, humano, mas talvez não o ágape, aquele amor mais sacrificial, divino que Jesus viveu. E o ponto é que Jesus parece aceitar essa resposta, né? Essa honestidade do Pedro. Exatamente. Talvez Pedro estivesse sendo super sincero ali, tipo, olha, depois do que eu fiz, é esse amor aqui que eu consigo te dar agora. Um amor mais pé no chão. Faz sentido. E mesmo assim, Jesus não diz, então não serve. Ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Confirma o chamado. Confirma. Cristo encontra ele ali, na limitação dele. Isso é muito forte no material. Muito. E essa ideia de acolher limitação, nossa, isso abre um monte de coisa. O amar e apacentar tiram umas lições bem práticas disso, né? Tipo, primeiro, o amor de Cristo vai lá onde a gente falhou e cura, restaura. Cada pergunta de Jesus parece um bálsamo para cada negação. É uma mensagem poderosa essa. E a segunda lição que eu acho impactante, o chamado para servir nasce desse amor restaurado, não de um histórico limpo, de um currículo perfeito. Exato. Não é sobre não ter caído nunca. O texto até sugere que talvez a própria queda tenha tornado Pedro mais sensível, mais ciente da graça, talvez até mais qualificado para cuidar de gente que também tropeça, né? Pode ser. Uma humildade que vem da experiência, né? E terceiro, esse amor, mesmo começando assim meio imperfeito, ele se mostra na prática, no cuidado com as ovelhas, como Jesus diz. Mas aí ficou uma dúvida, né? Será que essa ênfase toda no amor imperfeito, na aceitação, será que isso não pode virar uma desculpa para não buscar melhorar, para não crescer? É um ponto importante para a gente pensar. Mas a perspectiva que Amar e Apacentar parece trazer não é de se acomodar, sabe? É mais entender que a restauração começa ali, na honestidade da nossa condição. A graça não é passar pano para a falha. Ela redime, ela transforma. Aquele Pedro medroso que negou, depois de perdoado e chamado de novo, provavelmente ganhou uma empatia, uma força diferente, que talvez não tivesse sem ter passado por aquilo. Entendi. É o evangelho na prática, né? Deus não joga fora quem erra. Ele oferece transformação. Aquele amor filéu não era o fim da linha, então. De jeito nenhum. Era o ponto de partida sincero. A graça de Cristo ia trabalhar naquilo e amadurecer com o tempo. A graça é sempre maior que o nosso tropeço. Nossa, isso alivia e desafia ao mesmo tempo. E como a gente traz isso para a vida hoje? O texto Amar e Apacentar dá umas pistas, né? Dá sim. Primeiro, essa coragem de ir até Jesus, mesmo se sentindo meio quebrado, com um amor que parece pequeno. Ser honesto. Ele recebe isso. Sim, a honestidade é chave. Segundo, não ficar só no sentimento. É pegar esse amor
do tamanho que ele for, e transformar em cuidado prático. Olhar para o lado, para as pessoas. O apacentar na prática. Exato. E terceiro, confiar. Confiar que a graça de Deus é maior que o nosso passado, que as nossas falhas. O material lembra passagens como Romanos 8, né? Nenhuma condenação há. Ou 2 Coríntios 12, sobre o poder se aperfeiçoando na fraqueza. Isso. As falhas não são uma sentença final. Não impedem Deus de agir hoje através da gente. Perfeito. Amarrando tudo, então, a mensagem que fica desse material, amar e apacentar, é essa. O nosso amor, mesmo cheio de altos e baixos, se a gente entrega para Cristo com sinceridade, ele vira combustível para um serviço que tem valor, que faz a diferença. A queda não precisa ser o ponto final. Não precisa ser o fim da história. De forma alguma. Então, o que a gente leva disso tudo hoje? Acho que essa imagem final de Pedro, restaurado, comissionado de novo, e a missão é a mesma, né? Se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Continua valendo. Talvez a reflexão pra gente é como a gente responde a essa voz hoje? Sem ficar listando desculpa pelas falhas, mas, sei lá, oferecendo o amor que a gente tem, do jeito que ele tá, e deixar que esse amor vire ação, vire cuidado com o outro. É isso aí. Um chamado contínuo. Só lhe deu glória. Só lhe deu glória. E obrigada pela conversa. Valeu.